Senhoras e senhores, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. O Ministério Público do Maranhão, por meio da Escola Superior do Ministério Público, realiza hoje o primeiro ciclo de debates da causa animal. O evento tem por objetivo promover a conscientização da sociedade sobre a importância do respeito aos animais e da adoção da prática mais éticas em relação a eles e criar uma cultura de debate com engajamento na defesa dos animais. Para compor o dispositivo para a abertura deste nosso ciclo de debate, queremos convidar a senhora diretora da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, doutora Carla Adriana Holanda Farias Banheiro, o senhor promotor de Justiça e coordenador do CAL do Meio Ambiente, doutor Luiz Fernando Barreto Júnior, o promotor de Justiça, doutor Cláudio Rebelo Correia Alencar. Convidamos também o senhor presidente da Fundação do Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão, FAPEMA, o Dr. Norman Wall Barbosa de Carvalho Filho, que convidamos o senhor Ítalo Brau, chefe da Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, representando o secretário Pedro Carvalho. Então, para a abertura desta e desejar também as boas-vindas a todos, com a palavra a senhora diretora da Escola Superior do Ministério Público, doutora Carla Adriana. Bom dia. Queria fazer um agradecimento especial a quem está aqui conosco presencialmente e aos que vão acessar o conteúdo deste curso, um curso tão importante, através da plataforma do YouTube da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão. Quero fazer um agradecimento aos que generosamente resolveram vir a estar conosco aqui nesse primeiro ciclo de debate sobre a causa animal. Faço um reconhecimento ao trabalho do meu colega, promotor de justiça, um grande ambientalista, Dr. Cláudio Ribeiro, que foi que instigou a Escola Superior a promover esse ciclo de debate sobre a causa animal. Ele que vem sendo um grande parceiro aqui da Escola Superior. E faço também um reconhecimento enorme ao meu colega Dr. Fernando Barreto, que é o coordenador do Centro de Apoio ao Meio Ambiente, e todo mundo que fala de meio ambiente, não só no Maranhão, no Brasil, na América Latina, e eu acho que no mundo inteiro, no planeta inteiro. Fala de Fernando Barreto, né, professora Monique. Agradeço a presença da colega promotora de justiça de Belo Horizonte, a doutora Monique Mosca, que veio estar aqui presencialmente conosco para que esse debate se torne ainda mais importante, ainda mais, para que simbolicamente dê peso ao que tem que ser dado mesmo, ou seja, esse conteúdo. Agradeço a presença do Dr. Ítalo, que vem aqui representando um grande parceiro, o Dr. Pedro Chagas, o secretário estadual do Meio Ambiente do Maranhão, e ao Dr. Nordman, que vai ser um palestrante hoje à tarde e é o presidente da FAPEMA. Sem ele, sem esse trabalho de pesquisa, a causa ambiental perde muito. Dr. Frederico Alzenan, que veio da Universidade Federal Rural do Pará, nos contar um pouco e compartilhar sobre uma experiência tão bem sucedida que eles têm lá na proteção dos animais, no caso, a proteção dos botos, como que ele faz a gestão desse projeto, como esse projeto foi pensado, como é que ele está sendo executado para que sirva de inspiração na categoria de boas práticas aqui para todos nós do Maranhão. Assim sendo, eu dou as melhores boas-vindas a todos vocês. Nós estamos aqui em terras quilombolas. O estado do Maranhão é o estado que tem a maior população quilombola, tem a metade da população quilombola dos estados da Amazônia. Nós estamos aqui em terras amazônicas, nós somos amazônicas. Dos 217 municípios que nós temos no Maranhão, 181 são da Amazônia Legal. E assim sendo, e lembrando a etimologia da palavra Maranhão, Maranhão se explica essa palavra de várias formas. Tem uma acepção dos colonizadores espanhóis, tem a acepção de outros colonizadores, mas a maneira que eu procuro entender o Maranhão é na forma que os tupi-guaranis nos ensinam. Maranhão significa a água que corre para o mar. E é isso que nós pretendemos fazer aqui.
como diz Krenak, Ailton Krenak, que tão felizes ficamos com a entrada dele na Academia Brasileira de Letras, ele diz: nós temos que criar um oceano de sabedoria. E esse oceano de sabedoria que nós conclamamos a todos aqui para fazermos juntos. Porque ele também diz, Krenak, que povo indígena é uma sabedoria. E é uma sabedoria que defende a existência, que não ataca a existência de nada e nem de ninguém. Principalmente a existência dos animais. Assim sendo, eu desejo a todos um excelente ciclo de debate sobre a causa animal e que a gente possa aqui, com esse ato, descobrir maneiras de adiarmos o fim do mundo. Também, como diz Ailton Krenak. Sejam muito bem-vindos. Vamos aqui registrar e agradecer a presença da promotora de Justiça Auxiliar da Escola Superior, doutora Ana Luísa Almeida Ferro. Ouviremos nesse momento o promotor de Justiça, doutor Cláudio Rebeloni. Acho que não precisa mais, né? Depois da doutora Carla, acho que podemos sentar. Mas eu ainda assim insisto só para fazer alguns agradecimentos especiais. Bom dia a todas e todos, especialmente aqui aqueles que estão nesse dispositivo de honra, a doutora Carla, diretora da nossa escola, Fernando Barreto, que é meu colega de atribuição, meu ídolo, meu inspirador, né, que todo dia me ensina bastante. Dr. Ítalo, aqui representando o senhor secretário de Estado do Meio Ambiente, Dr. Nordman, um parceiro de diferentes linhas de ação, mas todas voltadas à defesa animal, e a doutora Ana Luísa, auxiliar, promotora de Justiça Auxiliar aqui da escola. Eu gostaria de cumprimentar todos aqui nominalmente, porque todos são importantes, mas o faço em nome do Dr. Sebastião Uchoa. Cumprimento todos os demais aqui, o delegado de polícia aposentado, mas advogado e um ativista animal da nossa cidade, que muito contribui aqui com a causa animal. Bem, eu estou vai fazer 4 anos que eu estou na titularidade dessa promotoria de justiça e nós temos inúmeras atribuições, né, doutor Barreto? E aí atuamos por demanda e provocação ou não, mas a causa animal sempre foi a minha paixão e é por isso que a gente tenta sempre dar um certo destaque a essa causa que é tão pouco valorizada. E aí, como disse a doutora Carla, nós nesse tempo percebemos e formamos grupos de trabalho, discussão, etc., tentando trazer a temática, inclusive sob um ponto de vista técnico-científico, né, para nos permitir embasamento para a nossa atuação institucional dia a dia, inclusive. E aí a escola prontamente nos aceitou esse desafio e organizou esse evento, entre tantos outros que a gente tem, e outros projetos que a gente tem já em execução, em vias de se iniciar, e outros que a gente ainda pretende colocar em prática. Então, o objetivo deste evento é lançar uma fagulha, uma ideia da gente reunir os diferentes setores, órgãos públicos, sociedade civil organizada, ou não, que a gente possa estar reunido. A gente tem uma série de heróis, a Andréia aqui é um deles, que são de ONGs ou protetores individuais e que fazem da causa animal a sua luta de vida. Mas a gente às vezes fica guerreando isoladamente, né? E os resultados acabam sendo tímidos. Se a gente conseguisse reunir forças, todos nós, da causa animal, certamente os nossos objetivos serão muito mais ampliados. Então, é nesse sentido que agradeço a presença dos nossos palestrantes, especialmente aqueles que vieram de fora, Dr. Frederico Ozanam, a minha querida colega promotora de Minas Gerais, doutora Monique, bem como aqueles da Prata da Casa, que estarão aqui dia a dia. Por fim, aqueles que tiverem interesse, nós temos um lote de ração que a gente faz aqui para o NPP, institutos despenalizadores. Nós temos um lote de ração vencendo bem brevemente,
em maio, e aí nós vamos sortear aqui esse lote hoje para protetores e ONGs que atuam com animais em situação de rua. Nós teremos uma ficha de inscrição que a gente vai deixar para os nossos colaboradores que ficam lá na inscrição, e no final a gente, de acordo com a quantidade de inscritos, a gente define quantos serão escolhidos, sorteados, e a quantidade de ração para cada um, tá? Então era essas informações e agradecimentos que eu queria fazer nesse momento, devolvendo a palavra ao cerimonial. Então agradecemos as autoridades que compuseram o nosso dispositivo de abertura, convidamos a tomarem assento em nosso auditório para passarmos então a nossa primeira palestra, que é uma palestra que foi gravada pelo professor de Direito Ambiental e coordenador do Laboratório de Ética Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Dr. Daniel Braga Lourenço, uma palestra especialmente gravada para o primeiro ciclo de debates da causa animal. Passaremos então à segunda palestra do nosso seminário, que abordará o tema a proteção jurídica dos animais, de tração contra os maus-tratos nos centros urbanos. Para ministrar a palestra, queremos convidar a senhora promotora de Justiça do Estado de Minas Gerais e mestre em Ciências Jurídicas e Ambientais, doutora Monique Mosca Gonçalves. E como mediador deste debate, o senhor promotor de Justiça, coordenador do CAU do Meio Ambiente, doutor Luiz Fernando Baia. Bom, gente, bom dia. Eu tenho aqui a missão muito honrosa de agradecer muito a Cláudia, a Carla, de apresentar minha amiga Monique, né? Amiga colega do Ministério Público de Minas Gerais. Nos conhecemos há muitos anos lá em Uberaba. A Monique substituía um grande amigo nosso, Carlos Alberto Valera, um especialista em direito do solo, o único colega nosso que olhou longe e já escreveu sobre a tutela jurídica do solo. A gente protege as árvores, mas esquece que as árvores estão no solo. E ele, uma pessoa assim, mais do que merecedora de admiração, já escreveu sobre o solo. Eu vou aqui rapidamente, eu não vou falar, porque todos estão ansiosos para ouvir Monique, com certeza, eu também. Mas, ao apresentar a Monique, eu quero primeiramente parabenizar o Cláudio e a Carla e todos que estão envolvidos nesse projeto, porque a apresentação do Daniel Braga Lourenço foi muito boa. O que eu quero dizer para vocês aqui? Eu tenho de atuação na área ambiental 30 anos. Eu até brinquei com uma pessoa outro dia, eu nunca fui promotor de justiça, eu sempre fui promotor de justiça de meio ambiente. Eu não tenho nem 8 júris, nem 8 sessões no tribunal do júri eu tenho. Então, na verdade, eu passei muito dos meus 32 anos de carreira, 30 são de promotor de meio ambiente, 28 exclusivissimamente, com o erro do vernáculo, promotor de meio ambiente. Então, o que eu quero dizer para vocês? A maior angústia que quem atua na área ambiental enfrenta é a incompreensão de quem está do outro lado, de todos. Todos, sem exceção, até mesmo daqueles que se propõem a defender alguma coisa, que muitas vezes pedem o impossível, ou pedem o que você não tem fôlego para fazer naquele momento, ou pedem que você tome uma prioridade que não dá para você tomar naquele momento. Porque quando você fala de direito ambiental, você fala de um direito que é transverso, que a transversalidade é inerente a ele. E não entender a transversalidade faz situações como essa que o Daniel acaba de avisar. O civilista não consegue enxergar o animal do sujeito, porque ele não tem transversalidade. Então, direito ambiental. Então, para quem trabalha com ele há 30 anos, imagine o que era. Se hoje você está achando difícil, imagina há 30 anos. Imagine há 28. É muito mais difícil.
além de sofrer as agressões que a gente sofre. Pois bem, quero parabenizar vocês, porque eu acho que a primeira palestra é excelente. Ela fez aquilo que eu sempre queria que as pessoas fizessem: entendessem o antropocentrismo, o biocentrismo, o ecocentrismo. Sem entender essa base epistemológica, não consegue dar um salto para uma dogmática. E parabenizo também por ter escolhido a Monique, porque a Monique, ela, e eu vou pedir licença para o Dr. Norman vir aqui quebrar o protocolo e pedir para a Monique entregar para ele o livro da Monique, autografado por ela. Vem cá, Monique, para eu tirar a foto aqui. Vem aqui, mano, que é interessante registrar. Por que o Dr. Norman botou aqui a versão? Ela está mostrando a dedicatória dela. Eu fui buscar um. Eu já fui lá em cima buscar um. Dr. Norman, quando nós começamos a trabalhar com a causa animal, ele estava no Conselho de Medicina Veterinária. Então hoje está na FABEMA. E no CETAS nós estávamos juntos. Eu estava no hospital. No hospital veterinário, e a gente criando um centro de triagem de animais silvestres. O que eu quero dizer, Monique, que é importante a tua presença? O livro da Monique é o salto seguinte. O livro da Monique é o salto seguinte que o Lourenço quer fazer. Por quê? Os livros anteriores a Monique eu também li. Obrigado, podemos sentar. Os livros anteriores a Monique são muito bons. Eles falam, tem as teorias do Singer, do libertação animal, tá? Tem, mas não tem o dogmático, o profundamente jurídico que você vai ter com a obra da Monique. Os anteriores eu li todos, como até digo, muito bons, mas são românticos. E aí, por último, eu quero dizer para vocês que aproveitem muito bem a peça da Monique. E não esqueçam uma coisa que eu coloco sempre. E parabéns mais uma vez de Cláudio. Quem se diz dono da ideia, morre com ela. Quem se diz dono da causa, se prepare para morrer com ela. Quem acha que é dono de um assunto, de um tema, de um nicho, se prepare para vê-lo apodrecer aos seus olhos. Só é verdadeiramente seu o que você compartilha, o que você divide. A ideia que evolui é a ideia que foi dividida, que foi compartilhada, que por isso foi modificada, que em dado momento a ideia é de um jeito e depois ela é de outro. E ela vai evoluindo. Essa ideia vive. E você, como mortal, apaga-se. Como todos nós um dia apagamos. O desafio de defender o direito ambiental e os animais é muito mais transcendente do que de uma geração. Se nós lembrarmos que quando, um ano antes de eu nascer, nós tínhamos um código de caça, que depois vira a lei de proteção à fauna em 89, isso eu tenho 55, ou seja, 56 anos, existia um código de caça, prevendo a criação de parques de caça. Está lá no texto da 5.197, expressamente. E hoje a gente não tem mais ele. Tem um fantasma lá. Veja só como o desafio é grande. Ele continua. E aí, essa comparação que eu faço, porque eu digo que a história da ideia morre com você, naquele livro de Humberto Eco, que foi muito famoso, virou filme e tal, O Nome da Rosa, a última cena é aquele monge apaixonado por um conhecimento que morre queimado nas cinzas do incêndio. E ele morre porque a ideia que ele tanto queria proteger e esconder morre. Porque ele morre, ele fica só para ele. Então, se nós queremos que o fantasma não chegue, compartilhemos. Não digamos, essa causa é minha, eu sou o que defende, só eu, os outros não fazem nada. Porque você está matando a causa. E a Monique vai ajudar muito vocês a compartilharem isso. Querida, só para te dizer, mais do que bem-vinda, minha amiga. Se eu for fazer todos os elogios dela, vira outra história. É parcial. Bom, é com uma imensa alegria que eu saúdo a todos aqui. Eu quero inicialmente agradecer essa instituição, em nome do Cláudio e da Carla, que foram quem me transmitiram o convite. Para mim é uma grande honra estar aqui. Quero agradecer também os servidores, o Marcelo, o Bruno e o Raimundo, que foram muito cordiais, muito simpáticos.
Eu cheguei aqui na madrugada, só lamento não poder ficar mais, primeira vez que eu venho em São Luís, mas mesmo tendo outros compromissos, eu fiz de tudo para poder estar aqui. Mas também quero compartilhar que essa alegria é muito mais destacada pela presença aqui do nosso ícone Barreto, que além de toda a admiração que eu tenho por ele é um grande... Ele teve grande participação em tudo que eu fiz, no meu trabalho acadêmico, porque quando eu conheci o Barreto, ele era presidente da Abrampa, que é a nossa maior instituição acadêmica do Ministério Público de Defesa do Meio Ambiente, e eu tinha acabado de regressar do mestrado, onde eu estava terminando ainda de escrever a dissertação, e o Barreto foi um grande incentivador do meu trabalho, me incentivou a publicar, logo me convidou para dar uma palestra na Abrampa, né, que foi um dos maiores desafios para mim. E então eu quero deixar aqui publicamente meu registro, além da minha admiração, de tudo minha gratidão, que você teve grande participação. Se hoje eu estou aqui, muito foi por essa alma generosa, né? E quem sabe a gente ainda vai construir novos projetos. Espero. Bom, a ideia hoje aqui, falar, e eu vou pedir ajuda do Barreto para controlar o tempo, é falar um pouco, justamente trazer alguns aspectos de ordem prática dessa mudança, dessa onda que a gente tem ouvido falar tanto, que é o direito animal. Eu sei que temos aqui, né, pessoas da organizações de sociedade civil, juristas, mas a ideia é passar a mensagem da maneira mais didática possível. Se a gente for pensar a nível de Constituição, que é a nossa lei mais importante que a gente tem, desde 1988 a Constituição tem um artigo que ele não mudou. Não mudou, está lá escrito no artigo 125, parágrafo 1º, inciso 7º, que cabe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que submetam os animais à crueldade. Então, do ponto de vista da legislação mais importante que a gente tem, a gente não teve modificação desde 1988. Só que a interpretação desse dispositivo ela mudou bruscamente, é o que a gente chama, a doutrina constitucionalista, de uma mutação constitucional. Quando o mesmo dispositivo não tem uma mudança na sua letra da lei, mas a interpretação ela muda. Porque em 1988 ninguém falava de direitos dos animais, salvo na filosofia. Peter Singer já tinha publicado o livro dele. Mas naquela época, nem as mulheres ainda acho que eram relativamente incapazes, ou já eram? Já eram, né? Mas enfim, falar em direitos dos animais naquela época era um motivo de chacota. Mas o que mudou? E aqui eu identifico 3 pressupostos extrajurídicos que mudaram a interpretação da Constituição. Então, de uma interpretação de matriz antropocêntrica, ou seja, o fundamento da vedação da crueldade no poder constituinte originário era a proteção da dignidade humana. A ideia de que a violação dos direitos, a crueldade contra os animais, ela revelava o que tinha pior na gente. Então, isso era uma proteção contra nossos próprios demônios, era uma tentativa de proteger a dignidade humana. Ninguém estava preocupado, ninguém falava em direitos para os animais. Era um viés antropocêntrico, uma proteção indireta. Só que na filosofia, naquela época já se estava discutindo a ideia de que os animais, por serem dotados de sensibilidade, eles deveriam ter interesses fundamentais também protegidos. Então a gente teve ali o que a gente chama de pai dos direitos dos animais, o Peter Singer, que na verdade ele nunca defendeu direitos dos animais, ele era um instrumentalista, né? Então ele defendia a proteção de interesses dos animais, mas não numa viés de direitos, numa ideia de abolicionismo animal, de direitos absolutos. Depois a gente teve o Tom Reagan, que inaugurou a teoria do abolicionismo animal, então ele parte de uma ideia de dignidade para todos os seres, que ele chama de sujeitos de uma vida, e isso foi evoluindo. Então a gente teve uma evolução no âmbito filosófico em primeira linha. Depois a gente veio a neurociência, porque em 2012 os maiores neurocientistas do mundo reunidos em Cambridge eles publicaram uma declaração de Cambridge sobre a consciência animal. E aí, veja, a gente dá um passo além, porque embora todo mundo que tem um cão e gata já saiba que esses animais são extremamente inteligentes, mas essa declaração, ela deu uma base científica para aquilo que a gente já sabia na prática nesse contato com os animais domésticos. Muitos animais, eles são dotados não só de sensibilidade, não só da capacidade de sofrer, até porque uma planta tem sensibilidade também,
mas eles são dotados de sensibilidade, consciência e muitas vezes autoconsciência. Então eles têm noção de uma individualidade própria, eles têm interesses fundamentais que têm caráter individual, e é esse ponto que diferencia o direito animal do direito ambiental, que a gente trata enquanto interesse coletivo, difuso. Então, a partir do momento em que a ciência estabelece, e a Declaração de Cambridge, pelo menos, ela não é uma declaração fechada, mas ela estabelece que pelo menos para os mamíferos, para aves e para o polvo, que a gente não é uma espécie que a gente tem contato, mas eu convido todos a assistirem o documentário do professor Polvo, que é maravilhoso e mostra como essa espécie é extremamente inteligente e também capaz de amar, né, a relação de um polvo com um mergulhador, muito interessante. Mas então a gente teve uma base científica. E o importante é distinguir essa questão, porque muitas legislações estrangeiras, até mesmo o Código Civil da França, né, o Código Civil da França foi mudado, salvo engano, acho que foi 2015, para mudar a natureza jurídica do animal, mas ele estabelece lá que os animais são d'être vivant, doer de sensibilité. Mas veja que essa é de sensibilidade, mas há uma crítica que é feita, porque hoje a gente fala em ciência não é a mesma coisa que sensibilidade. Então, de certa forma, essa previsão ela já está ultrapassada, porque ela usa o termo como se os animais fossem dotados apenas da capacidade de sentir e de sofrer. E falar em ciência é muito mais que isso. É falar que os animais são portadores de uma identidade, de uma personalidade natural, que eles têm interesses fundamentais, interesses da sua personalidade natural. E essa nota da individualidade. E aí veio o terceiro fator que, na minha opinião, foi o fator propulsor dessa mudança de interpretação. Nada adiantaria a filosofia, nada adiantaria a ciência, se não tivesse essa sensibilidade, e essa sensibilidade para o sofrimento do animal veio na relação do humano com os animais domésticos. Em 2015, o IBGE fez uma pesquisa e identificou que hoje tem mais cães do que crianças nos lares. E qual que é a relação, qual que é o item, assim, o fundamento da relação nossa com os animais domésticos? Pelo Código Civil, propriedade. Será que a gente lida... Quem tem um cão ou um gato em casa? Eu tenho. Alguém trata ele como se fosse uma mesa, uma cadeira, ou trata como se fosse um membro da família? Muitas vezes com uma criança. E aí foi esse laço de afeto que fez com que houvesse a jurisprudência, evoluísse, porque já que não teve mudança da Constituição. E como é que a gente nota de maneira mais forte a mudança de interpretação da Constituição? Quem é o intérprete máximo da Constituição? Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, o maior paradigma que a gente tem do direito animal foi aquele caso da Dinda Vaquejada. A gente tinha dois pressupostos anteriores. Então, primeira coisa, o Supremo Tribunal Federal falou que a rinha de galo é inconstitucional, depois veio a farra do boi, e aí por fim a vaquejada. Mas o que mudou no julgado da vaquejada? Foi a primeira vez que o Supremo Tribunal Federal falou em dignidade para o animal. Foi a primeira vez que ele mudou a percepção, mudou a forma de leitura da Constituição, para dizer o seguinte, e o ministro, eu convido todos a lerem o voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que é muito interessante. Ele fala assim: ao vedar a crueldade contra os animais, a Constituição reconheceu que os animais são seres sencientes e reconheceu o interesse que eles têm de não sofrer. Ele fala textualmente que os animais têm interesses fundamentais. E ele vai mais além. E ele diz que esse interesse, apesar de estar inserido, porque esse artigo, o parágrafo 1º do parágrafo 1º, inciso 7º, ele está inserido no 225, que trata do direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Mas apesar de estar ali inserido, o ministro Luiz Roberto Barroso já vê uma independência do direito animal. E fala que essa norma ela é autônoma em relação ao direito ambiental. Isso é muito claro. Quando a gente lê o artigo 225 caput, ele fala assim: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem de uso comum do povo, essencial para a sadia qualidade de vida. E eu pergunto a vocês: o que a proteção dos animais contra a crueldade tem a ver com a sadia e qualidade de vida? E com o meio ambiente ecologicamente equilibrado? Nada, isso é uma norma de natureza moral, ética. Então, e o professor Daniel Braga Lourenço tem essa mesma opinião. Qual que é a natureza jurídica do direito animal? Ele não está inserido no direito constitucional do meio ambiente. A natureza jurídica dele é de direito fundamental. Ele deve estar inserido na natureza dos direitos fundamentais.
E aí, o Barreto ele tocou num ponto interessante. Quando eu estava estudando no mestrado, eu li todos esses livros de filosofia e me deu uma angústia enorme. Desesperadora, porque eu falei, eu sou promotora de justiça, eu quero defender os animais, como é que eu vou aplicar isso? Porque vem todo esse romantismo, falar em dignidade é tão bonito, né? Você lê nos livros, valor inerente, não pode ser instrumentalizado. Mas dizer então, e o ponto mais importante que a gente tem que entender no direito brasileiro é, quando a gente interpreta que os animais mudaram sua natureza jurídica com base na Constituição, nós temos que reinterpretar todo o ordenamento jurídico, porque a Constituição ela é superior às demais leis. Porque o civilista clássico, se ele ouviu falando aqui de dignidade animal, ele já leu o Código Civil de cabo a rabo, ele vai falar que eu estou doido. Porque o Código Civil, se você fizer uma busca, ele não fala em ser senciente, nem sem ciência, nem dignidade, ele fala em ser movente. Só que o Código Civil ele tem que respeitar a Constituição. Então, se o Supremo Tribunal mudou a forma de interpretar a Constituição, e nós já temos outras interpretações nesse mesmo sentido pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconhece, por exemplo, a família multiespécie, reconhecendo que a nossa relação com nossos animais dentro do nosso lar não é baseada no direito de propriedade, é baseada na família, e isso protege, isso traz, quando a gente pensa em família, existe família entre um sujeito e uma coisa? Qual que é o pressuposto de se dizer que a nossa relação com o nosso cão, com o nosso gato é uma relação de família e não de propriedade? É dizer que aquele ser, ele tem interesse. Sob pena de criar um instituto absurdo de dizer que nós temos família entre um sujeito e uma coisa. Então, e aí veio essa perspectiva de pensar, mas quais são as consequências concretas no ordenamento jurídico da descoisificação do animal a nível constitucional? A primeira dela a gente já sabe. A ideia é de que o animal, ele não é um objeto, embora ainda vá continuar sendo objeto de relações jurídicas. E veja, dizer que o animal ele tem interesse não significa dizer que ele não pode ser objeto de relações jurídicas. Essa premissa é falsa. Quem tem um estudo muito interessante sobre isso é um jurista de Harvard chamado Lawrence Tribe, que ele defende e fala, olha, por que o animal não pode ser sujeito em alguns casos e objeto em outros casos? Se a gente tem a pessoa jurídica não é sujeito de relações jurídicas e pode ser objeto? Então nada impede da gente entender, porque muitas da crítica que se faz é de se entender que se a gente falar que o animal é sujeito de direito, a gente vai estar adotando a teoria abolicionismo. Então todo mundo vai ter que ser vegano, não vai poder ter exploração de animal. E essa é uma premissa falsa, porque a ideia de dignidade para os animais, e quem fala isso é a ministra Rosa Weber no voto dela, é uma ideia de dignidade própria. E isso é importante, porque nós não, na leitura, me desculpem aqui os abolicionistas, mas na leitura da Constituição não dá para dizer que a dignidade do animal ela é igual à dignidade humana. A dignidade humana é o fundamento maior da nossa república e ela está um nível acima. Dizer que os animais têm uma dignidade própria significa dizer que eles têm uma dignidade consentânea com a sua condição de ser senciente. Mas também significa dizer que dignidade humana e dignidade animal, elas caminham juntas. Em Belo Horizonte tem um decreto que para mim é uma das normas mais avançadas de direito animal, que é o decreto de proteção, que estabelece a política de proteção e defesa dos animais, é o decreto 16.431 de 2016, ele estabelece princípios de direito animal, e ele fala lá, dignidade humana e dignidade animal são inapartáveis. E essa premissa a gente vê na ordem prática, o que é errado também? As pessoas quando vê a gente defendendo os animais, falam assim, você devia estar defendendo as crianças. Como se a gente precisasse estar vivendo uma realidade igual na Suíça para depois a gente pensar nos animais. Quando, na verdade, essa premissa é falsa. Quanto mais a gente proteger os animais, mais a gente vai estar protegendo a dignidade humana. Porque se a gente tiver respeito com a condição de vulnerabilidade, a gente vai evoluir também. E isso fica muito claro na ideia do dano moral coletivo decorrente de um ato de violência contra os animais. Porque a jurisprudência já reconheceu, não sei se vocês lembram um caso, que foi um caso que saiu na mídia já há muito tempo, uma senhora catou um Yorkshire e agrediu ele na frente de uma criança, acho que isso foi em 2010, foi em Goiânia. A Justiça de Goiás condenou essa senhora a dano moral coletivo. O que é o dano moral coletivo? A agressão aos valores fundamentais da sociedade, porque todo mundo sentiu uma repulsa enorme ao ver aquele ato. E isso mostra o quê? Qual que é a relação entre a dignidade humana e a dignidade animal? Quem viola, quem pratica a crueldade contra o animal, viola os interesses coletivos que estão
na nossa dignidade humana também. Então a gente tem o interesse do animal, mas existe um fundamento antropocêntrico justo para a proteção dos animais. E não por outra razão, no direito animal hoje, existem dois princípios fundamentais como direito autônomo: o princípio da justiça e da solidariedade interespécie. Quem fala sobre esses princípios é a professora Marta Nussbaum, que tem um livro muito interessante. E onde que está previsto na Constituição? Quando a Constituição diz que o fundamento maior da nossa república é a dignidade da pessoa humana, enquanto ela diz que são objetivos fundamentais da república, constituem uma sociedade mais livre, justa e solidária. Quando a gente fala em justiça e solidariedade, se a gente considerar, interpretar o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, como um princípio de dignidade para o animal, se eles são sujeitos de direitos, então a noção de justiça e de solidariedade tem que se aplicar também a eles. Então isso mostra a relação entre a dignidade humana e a dignidade animal. Mas para além disso, reconhecer que os animais têm interesses fundamentais, e aí é um grande problema. Nós não temos, para os interesses fundamentais humanos, a gente tem um rol no artigo 5º da Constituição, nós não temos. Quais são os interesses fundamentais dos animais? Enquanto a gente não tem na Constituição um rol de direitos fundamentais para os animais, a gente pode interpretar, e a interpretação que a jurisprudência tem feito é uma interpretação ao contrário senso. Se a Constituição proíbe a crueldade, quer dizer que ela está protegendo o animal numa ideia subjetiva de contra o sofrimento, seja um sofrimento físico, seja um sofrimento mental. Então, é uma ideia de proteção do bem-estar dos animais, ao contrário senso, ou seja, a ideia de proteção dos interesses fundamentais que são decorrentes da sua natureza senciente. Para além disso, quando a gente diz que os animais são sujeitos de direitos, na legislação exige-se uma releitura de todas as formas de exploração, para se entender se é legítimo ou não. Isso já tem sido feito. Vou dar um exemplo. Testes em animais para cosméticos. Se a gente pensar, será que precisaria de uma lei? Hoje a gente tem uma resolução do Conselho que diz que é proibida, e a gente já tinha a lei do Rio de Janeiro, que o Supremo Tribunal Federal tinha julgado constitucional, tinha a lei de outros estados. Mas será que uma lógica de ponderação de interesses a gente precisaria de lei para dizer que violar os interesses fundamentais do animal para produzir um produto de beleza não é legítimo? Pela ponderação de valores à luz do princípio da proporcionalidade, a gente já poderia ter feito essa leitura. O que a gente tem avançado também nessa mesma leitura, práticas culturais, rodeio, vaquejada, é uma grande dificuldade. Mas como diz a ministra Carmen Lúcia, cultura, ela muda, porque se a cultura não mudasse, a gente estaria nos gladiadores, ainda vendo os seres humanos se degladiarem. E a cultura tem que evoluir conforme a evolução da dignidade humana. Então a cultura muda e todas essas práticas, elas têm que ter uma releitura para se entender sobre a ótica do que o animal também tem uma dignidade a ser protegida. Outro ponto, propriedade animal. Como eu disse, o animal não vai deixar de ser objeto de relações jurídicas, mas a noção de uma propriedade animal, enquanto não mudar o Código Civil para estar de acordo com a Constituição, no princípio de interpretação conforme a Constituição, a gente tem que dar uma releitura para uma propriedade. E a ideia de uma releitura é uma propriedade funcionalizada, a ideia de que a senciência é um elemento intrínseco do direito de propriedade. E isso é importante porque quem violar o direito à dignidade do animal vai perder o direito de propriedade. É uma ideia parecida com o direito ambiental. Isso vale porque um pecuarista, por exemplo, ele tem o direito de propriedade de um animal de produção. Se ele violar esse direito e praticar maus tratos, a gente pode utilizar como fundamento a teoria do abuso de direito para fundamentar a perda do direito de propriedade. Mas aí vem, né, com relação ao meu estudo específico, a ideia de um novo dano. Porque pensando nessas consequências, pensei, bom, o ministro Luiz Roberto Barroso falou textualmente, o animal, como ser senciente, tem um interesse com o sofrimento. E a gente sabe que onde há um interesse, quem viola esse interesse pratica um dano. E onde há dano, há responsabilidade. Então, nós temos que fazer uma releitura do sistema de responsabilidade de acordo com essa nova leitura constitucional. No ponto de vista penal, o que isso implica dizer? Significa dizer que no crime de maus tratos contra os animais, o animal deixa de ser objeto material para ser titular do bem jurídico. O animal é uma vítima do crime de maus tratos. E isso traz consequências relevantíssimas no âmbito de concurso de crimes, reparação do dano. E no âmbito do direito civil, no âmbito do direito civil propriamente dito, na questão da responsabilidade civil, isso implica dizer que quando alguém pratica um ato de violência contra o animal,
está violando não o direito da sociedade, numa visão antropocêntrica, pode estar violando também se estiver o dano moral coletivo, mas está violando principalmente o direito desse animal. Isso é muito importante porque muitas vezes o Ministério Público ele esquece desse viés na hora de um benefício despenalizador. Quando cheguei em Minas Gerais trabalhando no Ministério Público, muitas vezes eu via lá, sei lá, rinha de galo, não sei se é comum aqui. Não tem? Ou, sei lá, vou pensar num animal, o que tem em todo lugar. Um maus-tratos ou um cão, no âmbito doméstico. Muitas vezes, hoje não cabe transação penal, mas o Ministério Público propunha um benefício, uma transação penal, na época, né, hoje pode ser um acordo de não persecução penal, para quem entende que cabe, propõe um benefício, uma ONG acolheu aquele animal, mas naquela transação se esquece do destino do animal. Quem pagou os custos médico-veterinário do animal? E esse animal, uma ONG, a gente tem a socialização do dano. E mais, esse animal ele não tem qualquer compensação pelo sofrimento experimentado. E se ele teve uma violação da dignidade dele, ele tem que ter uma compensação. Embora o animal não tenha uma conta bancária, como uma criança, por vezes, como a gente pode comparar com a ideia de seres humanos incapazes também. A ideia do dano animal é a ideia de se pensar que o animal merece uma compensação sanitária. E como que nós vamos materializar isso? No Ministério Público de Minas Gerais a gente faz isso. Se o animal ele tem um tutor, você deposita um valor que o tutor vai ser obrigado a utilizar em proveito daquele animal, como compensação na prática, com medidas de bem-estar, para compensar ele pelo sofrimento experimentado no caso de maus-tratos. Então, basicamente, essa é a ideia do dano animal no âmbito da responsabilidade civil. O que a gente tem que lembrar? Que a Constituição ela diz que a proteção dos animais é um dever do poder público e da coletividade. E aí traz princípios importantes, né, a ideia de direitos procedimentais dos animais que são comuns do direito ambiental, que é o princípio da informação, da participação pública e do acesso à justiça. O princípio da informação é muito importante no direito do consumidor. Vou tentar trazer aplicações práticas dessas regras. Direito do consumidor, todos nós temos direito a saber, nos produtos que envolvem a exploração dos animais, qual que é o método de criação daquele animal. E isso a gente tem trabalhado muito na ótica do direito do consumidor para incentivar o consumidor a consumir produtos veganos ou produtos com alto índice de bem-estar animal. Participação pública. Cada vez mais comum os municípios terem conselhos, fundo de direito animal, então é uma ideia de desvinculação dos conselhos ambientais, mas com a mesma lógica desse princípio. Bom, pensando propriamente aqui agora na responsabilidade civil, qual que é o fundamento para a gente pensar no direito civil da responsabilidade civil? Na ideia de que o animal é portador de dignidade, quando a gente lê o artigo 186 do Código Civil, que diz o quê? O que é um ato ilícito? Aquele que, por imprudência, negligência, violar direito a outrem, pratica ato ilícito. Primeiro ponto, quando a gente fala em direito nessa leitura, já se vem interpretando na lógica de Eric, como a ideia do sujeito interesse. Então não precisa ter um direito subjetivo específico para se interpretar no caso do ato ilícito. Basta que se reconheça a existência de um interesse. Se a Constituição reconhece que o animal tem interesse no seu bem-estar, quem viola esse interesse pratica um dano na ótica da responsabilidade civil. No mesmo sentido, o artigo 927, que trata do dever de reparar, que fala também do conceito de ato ilícito. Então, esses dispositivos que estão previstos no Código Civil, se a gente interpretar ele à luz da Constituição, ele dá fundamento para a chamada responsabilidade civil animal. O que a gente não pode esquecer? Não confundir. Quando a gente tem um ato de violência contra o animal, a gente pode ter um dano ecológico, porque os animais silvestres eles são importantes componentes da natureza. Tanto que lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, quando a Constituição diz que o poder público deve proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que comprometam o equilíbrio ecológico, a biodiversidade ou submetam os animais à crueldade, ela está estabelecendo 3 interesses íncitos na proteção dos animais. 2 deles têm a ver com os animais silvestres, o equilíbrio ecológico e a biodiversidade. Então, por vezes, um ato de violência contra um animal silvestre, uma caça de um animal silvestre, o que é muito comum, acho que no Brasil inteiro, cativeiro ilegal de ave silvestre. Nesse caso, a gente tem um dano ecológico, porque aquele animal estava exercendo uma função ecológica no ambiente, numa lógica de dano cumulativo que a gente aplica no direito ambiental, que causa, né, a ideia da sinergia dos elementos naturais.
Então, nesse caso, a gente tem um dano ecológico, que não se confunde com o dano animal. O dano animal é o dano que aquele ser senciente teve na sua dignidade, no caso do ato de violência, que pode se aplicar a todos aqueles que, conforme uma base científica, são considerados seres sencientes. Então, pelo menos os mamíferos, as aves e os polvos, mas os peixes também agora já se tem evoluído muito para considerar a senciência dos peixes. E esse é o fundamento. E aí pode ter também, no caso de um ato de violência contra o animal, o dano moral coletivo por essa relação. Vou tentar dar uma acelerada aqui para eu não acabar muito... Fique à vontade. Olha! Então vamos lá num passo sem acelerar muito. Qual seria o fundamento do ponto de vista da responsabilidade civil para o dano animal? Primeiro ponto, precisa se perguntar: existe uma relação, um vínculo entre o agressor e o animal? Se tiver um vínculo, seja um vínculo baseado na família, no caso, porque hoje a gente chama, com base na ideia de uma família multiespécie, a gente já não chama no caso, quem tem um cão ou um gato de proprietário, é o tutor, é o guardião. Tanto que a gente tem a ideia de guarda responsável. Em Minas Gerais tem uma lei que já fala da guarda responsável, que a gente faz uma analogia com a criança e com o adolescente, o poder familiar. Essa analogia quem começou a fazer foi a jurisprudência. Por quê? O que aconteceu? Nós temos uma Constituição que mudou a interpretação, o Código Civil não fala em família multiespécie. E aí o que começou a acontecer na jurisprudência? Divórcio. Começou uma briga, quem vai ficar com o animal de companhia? Se os juízes fossem aplicar a letra fria da lei, bastava a pessoa trazer a nota fiscal e falar assim: fui eu que comprei, é meu, ele vai ficar comigo. Vai entrar no regime de separação de bens. Mas os juízes sensibilizados, né, com a ideia também de que a lei deve ser interpretada conforme o contexto social, como não tinha parâmetro, começaram a fazer uma analogia com o poder familiar. Tanto que quem trabalha no direito da infância e da juventude sabe que tem um princípio do melhor interesse da criança. E hoje já tem um princípio do melhor interesse canino na disputa. E isso não é só no Brasil. Interessante, eu vi uma vez um vídeo no YouTube que num tribunal americano tinha um divórcio, e o que o juiz fez? Ele chamou o cachorro entrou, e aí ficou o homem do lado e a mulher do outro. O cachorro correu pro cara. Pronto. O animal vai ficar. Isso. Mas olha só, a gente não para pensar no Ministério Público. Olha só como isso traz discussões interessantes. Primeiro ponto, de quem que é a atribuição nesse caso? Promotor da família ou do meio ambiente? Mas olha que coisa interessante, o Ministério Público. Ou o Ministério Público vai ter que interferir obrigatoriamente quando tiver disputa pelo animal, porque tem um animal, ou não é obrigatório? Isso traz discussões interessantíssimas no âmbito, né? E no IBDFAM, que é a grande instituição que a gente tem de direito de família, ele já tem uma linha de família multiespécie. Então, por causa dessas situações, mesmo que o Código Civil não tenha mudado, a jurisprudência já reconheceu guarda compartilhada, direito de visita e até pensão alimentícia. Por favor, do animal, se é família. Agora, olha só que interessante. Então, voltando para essa questão da relação. Se for um animal doméstico ou se for um animal de exploração econômica, por exemplo, um investigado está sendo acusado de maus tratos no caso de carroça, utiliza o animal. Quando tem um vínculo, fundamento para a responsabilidade civil, a teoria do abuso de direito. Que é essa ideia de que tinha um direito, você vai utilizar a teoria do abuso de direito como fundamento. E no âmbito do crime de maus tratos também, porque o artigo 32 eu falo lá, praticar ato de abuso, ferir, e quando que nós vamos utilizar o verbo núcleo do tipo de abuso? Quando tiver uma relação. O carroceiro, o proprietário rural, porque hoje tem sido cada vez mais comum maus tratos também contra bovinos. Não sei se vocês viram o caso de búfalas de Brota, saiu até no Jornal Nacional. Também. Aí neste caso, qualquer caso que tenha um vínculo de exploração, ou nesse caso, se for o caso de guarda, a gente está falando com fundamento no abuso de direito. Se não tiver uma relação entre o ser humano que pratica uma violação e o animal, aí nós vamos voltar para aquele princípio fundamental, Nemine Laedere, que é o artigo 186, que fala o dever erga omnes de não lesionar a outrem, na ideia de que outrem agora, na leitura constitucional, está abrangendo não só seres humanos, mas também os animais. Então, o fundamento da ação vai ser, neste caso,
com relação à inexistência, vai ser o artigo 186. E o poder público. E aqui eu vou saudar o Ministério Público, que tem 2 ações, conseguiu importante jurisprudência. Foi o caso que foram 2 casos diversos, né? Dos gatos, da praça. E agora, mais recentemente, eu vi em março uma decisão reconhecendo que o município, ele tem por obrigação, a administração tem por obrigação acolher e garantir o bem-estar dos animais abandonados na rua. Foi. E também teve a de tração. Dos animais. Tem 3, então. Que bom, vocês estão fazendo... A dos gatos é mais antiga um pouco, é do ano passado, 2022. O acordo é de 3 anos. A ação é de 2 anos. Mas esse ano, no mesmo mês, março, foi a de animais de tração e também a de animais em situação de rua de abandono. E olha só que interessante, então. Faz parte do ciclo, né? Vai virar hoje à tarde. Ó, que interessante. Mas parabéns ao Ministério Público. Não é fácil conseguir essas decisões, né? Muito boas. E olha só, reconhece para o poder público, primeiro, um dever de ter políticas públicas. Então a gente tem ações estruturais, né? Porque aí essa é uma ação estrutural. Vai ter que ter uma política pública, onde vai acolher esses animais. E aí, até a experiência de Minas, que a gente tem a doutora Luciana Imaculada, que é uma grande referência nossa, a gente tem uma coordenadoria de direitos dos animais lá em Minas, muito por conta dela, porque ela faz um trabalho maravilhoso. E ela tem um projeto que chama ProDevida, que mais de 200 municípios mineiros já assinaram um termo de compromisso que visa justamente implementar essa política. Então, você chama o município e propõe para ele um termo de compromisso baseado em alguns pilares. Quais são os pilares? Castração cirúrgica em massa. Geralmente a gente coloca lá no termo de compromisso de 10 a 20% do estudo da população total de cães e de gatos de rua. Ter um programa de adoção responsável. Ter um mecanismo para acolher animais, principalmente vítimas de maus tratos. E isso é feito hoje pela experiência. Não é adequado o município ter canil, porque vira centro de maus tratos. O que você tem trabalhado hoje as melhores experiências? Instrumentos econômicos. Desconto do IPTU para quem dá lar temporário para os animais. Criar benefícios, porque você traz a sociedade como parceira, fica menos custoso para o município. Então, muitos municípios já têm trabalhado com essa ideia de estabelecer um instrumento econômico. Campanhas de educação animalista nas escolas é fundamental. Então, tudo isso é fundamental porque esses animais que estão na rua, eles não nasceram, o animal não vive no tempo na rua, isso é fruto do abandono, então ele é fruto de um ato ilícito. E a gente não pode, tem que tomar cuidado para não socializar o dano, porque a gente tem que ter mecanismo para conseguir punir aquela pessoa que abandona. E como que faz isso? Através do registro. Chipar o animal para a gente entender, que o animal estiver na rua, saber quem que é o tutor que praticou um dano animal, que abandonou o animal. E o poder público responde, então, ele pode responder primeiro como responsável direto. Se você tem um canil municipal, a gente conversando um pouco antes da palestra aqui, muitos centros de zoonoses matavam os animais em câmaras de gás até pouco tempo atrás. Então, assim, o poder público pode ser responsável direto por um ato de violência contra o animal, um ilícito, ou ele pode também ser responsabilizado por omissão no seu dever de proteção, né? No caso ali, por falta de fiscalização principalmente. A caracterização. Bom, como é que nós vamos saber, então, se o animal, se nós temos uma responsabilidade civil por dano animal? Nós não temos, na legislação, como disse, um rol de direitos fundamentais dos animais, e existe uma dificuldade muito grande, porque os animais são heterogêneos entre si. Falar em bem-estar para os animais, e aqui nós vamos ter depois a palestra do Frederico, que sabe, também o Dr. Long, que são especialistas na área técnica, mas os animais são extremamente heterogêneos. Quais são os interesses fundamentais de um porco? É totalmente diferente dos interesses fundamentais de um polvo. E aí tem uma discussão interessantíssima que eu adoro, da professora Marta Nussbaum. Será que a senciência pode ser medida em graus? E essa pergunta é interessante, porque se eu falar que a senciência pode ser medida em graus, eu posso estar dizendo que um animal que tem maior grau de senciência, ele tem uma maior dignidade. E essa discussão, por exemplo, no direito europeu, já há bastante tempo o direito europeu proíbe a experimentação científica com grandes primatas. E o fundamento deles é porque os grandes primatas são mais evoluídos. Nosso DNA, se não me engano, é 98% igual, né? Então são quase... Então, será que seria justa essa proteção maior para os grandes primatas? E a professora Marta Nussbaum, eu concordo com ela falando,
ciência não deve ser medida em graus. Os animais, eles devem ter o mesmo valor inerente, todos aqueles são seres sencientes, mas as suas capacidades são diversas e animais com maior capacidade neuropsíquica têm uma maior gama de interesses existenciais. E aí pode ser que a proteção seja maior por conta disso, mas não porque o valor intrínseco desse animal é maior. Não significa dizer, então, que um elefante que tem uma capacidade extremamente evoluída, que ele tem uma dignidade maior que um mamífero, um pequeno mamífero ou um grande primata também merecia. Mas significa dizer que por ser mais evoluído, ele vai ter interesses existenciais diferenciados. Às vezes, até próprio interesse em imagem. Então, isso vai depender. E isso é importante porque o que a gente tem feito no Ministério Público de Minas? Toda ação que a gente vai propor em direito animal precisa ter uma base científica. Você precisa explicar para o juiz que aquela espécie, quais são as características dela. Então, por exemplo, quando eu vou fazer uma ação civil pública de tráfico de animais silvestres, eu abro um parágrafo da ciência das aves. Vamos mostrar quais são os interesses fundamentais das aves, para mostrar para o Poder Judiciário que, no exato momento em que uma ave é tirada da natureza e colocada numa gaiola, ela já teve seu interesse fundamental violado. E aí eu pergunto, na minha opinião, a gente vê muitas vezes tráfico de animal silvestre e esquece do artigo 32 do Maus Tratos. Você vai colocar o artigo 32 quando a ave está numa gaiola piquitica, sem alimento, sendo que, para mim, isso é maus tratos intrínsecos. Toda vez que o ser humano tirou um animal, um pássaro, que tem como interesse fundamental voar, comportamento natural da espécie, que é um elemento fundamental da noção da ciência de bem-estar animal. Você tirou uma ave e colocou uma gaiola, não interessa o tamanho da gaiola, você está violando o interesse fundamental. Para mim, é maus tratos intrínsecos. Então, sempre que eu vejo o artigo 29 com relação à ave, eu vejo também o artigo 32 e justamente explicando essa relação. Mas caminhando, então, qual é a base científica para a gente pensar qual seria o fundamento, já que a gente não tem um rol na legislação? A base científica, a gente tem a ciência do bem-estar animal, que evoluiu. Hoje a gente tem o Donald Bloom, que é da Universidade de Cambridge, que é a maior referência. Antes disso, a gente tinha a teoria das 5 liberdades, que foi criada pela instituição Farm Animal Welfare Committee, uma instituição britânica, que estabeleceu 5 liberdades fundamentais para reconhecer. Eu até coloquei aqui, liberdade de fome, sede e nutrição, liberdade de dor e doença, liberdade de desconforto, liberdade de medo e estresse e comportamento natural da espécie. E essa última liberdade é importante para identificar a violação de interesses fundamentais. No caso da ave, por exemplo, vou dar outro caso que tem sido muito comum em Minas. Utilização de cães para guarda. Você pega um cão e coloca ele para tomar conta de um estabelecimento comercial. E esse cão, ele não tem acesso nada ao exterior, não tem acesso a outro animal da mesma espécie, mas ele está lá gordo, ele tem comida e água à vontade, tem espaço para correr. Será que ele não está sendo vítima? Será que ele não está sofrendo, está tendo sofrimento? Porque ele não tem afeto nenhum. É um animal extremamente sociável. É óbvio que isso é maus tratos intrínsecos, né? Se a gente entender o comportamento natural da espécie e o cão, ele é um cão extremamente sociável, tem uma necessidade de ter um afeto, seja com o ser humano, seja com outro animal da mesma espécie, você deixa o cão sozinho para tomar conta de um local, ainda que ele esteja com alimento e água em abundância e espaço para correr, ele está tendo ali um sofrimento. Então, na minha visão, tem sim o maus tratos com base nessa ideia da ciência do bem-estar animal. Do ponto de vista legal, a gente tem alguns estados têm uma legislação específica. Em Minas Gerais a gente tem uma lei que tem um rol do que seriam maus tratos, mas a gente tem, a nível federal, a maior referência que a gente tem é o Conselho Federal de Medicina Veterinária, que tem a resolução 236 de 2016, que traz um rol exemplificativo, dentre eles o abandono, a zoofilia, que são considerados maus tratos, e traz um conceito de maus tratos ali com uma ideia de um sofrimento desnecessário aos animais, então uma conceituação ampla. Com relação ainda à questão da configuração, eu costumo dividir o direito animal em 3 velocidades. Eu tenho um artigo que eu publiquei na internet que é fácil você colocar esquizofrenia moral e as 3 velocidades do direito animal para a gente entender a diferença. Por quê? O que é esquizofrenia moral? A gente fala em ciência também, a gente está romantizando tudo, né? Na prática a gente está falando aqui, depois vai sair
na churrascaria está cheio de animal, será que o boi, a vaca é tratado com dignidade? Ou será que na verdade a gente não está sendo hipócrita e está falando de dignidade só para cão e gato? Então, na verdade, o direito animal divide em 3 velocidades que são importantes para a gente entender o dano animal. Quando a gente fala do animal doméstico, o cão ou gato, o fundamento do dano animal é a violação da guarda responsável. Porque os animais, o cão e o gato, eles foram domesticados e por conta desse fenômeno histórico da domesticação, eles são hipervulneráveis. Eles dependem de nós para conseguir sobreviver, eles não são mais autossuficientes. E essa discussão é interessante porque se discute hoje a constitucionalidade do crime qualificado contra cão ou gato, que é desproporcional. Pena de reclusão de 2 a 5 anos para quem pratica maus tratos contra cão ou gato, e para os outros animais, que às vezes animais são mais sencientes, uma pena ínfima. Qual seria o fundamento? Quem defende a constitucionalidade dessa norma diz que ao domesticar os animais, nós nos tornamos mais responsáveis pela sua integridade física. Significa dizer que um ato de agressão contra o cão ou gato é dotado de maior reprovabilidade do que o outro por conta desse fenômeno. Se a gente pensar nos animais silvestres, eles já são autossuficientes. Aqui o direito do animal, qual que é o direito fundamental de todo qualquer ato de animal silvestre? Viver livre. Aqui é o princípio de não intervenção do direito animal, é totalmente diferente do direito relacionado ao cão e gato, que atrai obrigações positivas e negativas do tutor e do Estado. Então os animais silvestres, eles têm uma lógica de direitos naturais de viverem no seu habitat. E os animais de uso econômico, são os últimos que ainda têm uma noção de propriedade muito forte. Esses animais a gente tem que trabalhar na lógica de ponderação de interesse. Até onde vai o interesse da exploração, fundamentado na alimentação, na ideia da ciência, para a produção de vacinas, por exemplo, e até onde vai o direito do animal. E olha só que interessante trabalhar esse ponto, porque na DPF 640, o Supremo Tribunal Federal, ele falou que o animal apreendido em situação de maus tratos não pode ser batido. O Supremo Tribunal Federal não tem ideia do que ele falou com essa norma, com essa decisão. Porque, olha, pensa bem, e esse caso foi no caso de Inha. O ministro Gilmar Mendes falou assim, que o animal batido, artigo 25 da Lei dos Crimes Ambientais, fala que o animal vítima de maus tratos tem que ser apreendido, ou libertado no habitat, ou encaminhado para uma instituição protetora. E o que isso acontecia na prática? Os poderes públicos não têm estrutura, então pegava-se o animal vítima e matava. Já vi casos assim de colega promotor falar que pegava o galo da Inha e mandava para o zoológico, para ver a comida do leão no zoológico. Aí você pensa assim, imagina um animal, na ótica do animal, ele deve odiar o Ministério Público, porque ele fala assim, eu estava lá sofrendo, o Ministério Público foi lá, me tirou e me matou. Eu falo, que instituição é essa que era para me proteger? Mas olha só, aí o ministro Gilmar Mendes fala assim, o animal que é vítima de maus tratos não pode ser abatido. Quando a gente pensa no cão ou gato, tá ótimo, já não poderia ser abatido. Mas se a gente está falando de um búfalo, de um boi, que normalmente é morto para virar alimento, de uma galinha, simplesmente, na minha leitura, e eu acho isso maravilhoso, o animal que é vítima de maus tratos passa a ter direito à vida, não importa qual a sua espécie. Foi isso que o Supremo falou. Um ganso no foie gras, um ganso engordado para foie gras. Exatamente. E aí ele deu um trabalho para nós, o Ministério Público, porque ele está querendo dizer o seguinte, o poder público tem que ter uma estrutura para colher um animal de qualquer espécie. E aí a gente tem esse problema. Eu tive agora em Igarapé um caso de bovinos, era uma briga de herança, estava discutindo o inventário, a mulher deixou morrer um monte de boi no pasto, assim, um caso horrível de desnutrição. E aí os que estavam vivos e desnutridos, nós pedimos mandar de busca e apreensão, o município ficou desesperado, falou, vamos mandar para onde esse tanto de boi? E aí vai fazer o quê? Não pode matar. Tem que ter um lugar para colher, o animal passa a ter o direito à vida. E para colher permanentemente. Em Minas Gerais a gente tem um projeto super legal da doutora Luciana também, dos galos. Os galos vítimas de maus tratos, eles são encaminhados para uma fazenda, que é uma parceria com uma universidade federal, que os médicos veterinários fazem um trabalho que chama de pacificação, que eles galos eles vão passar a viver de novo juntos, porque eles são treinados para brigar. E aí depois existe um termo de adoção responsável. E tem pessoas que notam, porque esses galos são enormes, bonitos. Tem galos de briga que... Caça boa é produto. Não, esses galos são lindos. Tem galos de briga que valem 10, 20 mil reais.
E aí a pessoa assina um termo, adota aquele animal que foi vítima e se compromete. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E a gente tem aplicado isso nos animais de carroça agora. Porque você prende um cavalo. Que município que tem uma fazenda, por exemplo, para colher cavalo vítima de maus tratos? Não tem. Aí o promotor de justiça, a gente fica desesperado, né? A polícia liga, doutor, o que eu faço com esse cavalo que nós aprendemos no carroceiro? Aí eu ligo para a ONG, ligo para o protetor, aí nós vamos conseguir um local para esse cavalo. E depois, esse cavalo, a ideia é de que ele não vai ser mais explorado, porque ele já teve o seu direito muito violado, ele passou a adquirir um direito de compensação, de viver livre de exploração. E aí a gente trabalha com uma ideia de pessoas adotando esses animais, e também não é difícil. Existem pessoas interessadas com sítios para colher cavalos, enfim. Dá para fazer isso, mas nessa lógica, veja que interessante essa obrigação. Agora eu vou finalizar, já que vocês me deram liberdade, mas olha só, vamos pensar então na reparação. Primeira coisa, o Código Civil e a lei dos crimes ambientais, o princípio da reparação integral do dano. O que nós vamos pensar então como promotor de justiça, né, o Ministério Público, na hora de reparar, ou na hora de propor um benefício despenalizador? Porque que muitas vezes acontece na prática, as instituições, as ONGs, elas ficam sozinhas, elas acolhem o animal vítima, aí aquele sujeito recebe um benefício e se esquece o animal e a ONG acaba suportando aqueles custos. O que a gente pode fazer? Pensando tanto numa ação civil pública, como pensando num benefício despenalizador, seja uma transação penal, se a gente estiver falando de um crime de maus tratos contra qualquer animal que não seja um cão ou gato, seja um acordo de não persecução penal, eu defendo que não cai. Para mim não cabe. É um crime com violência, para mim está claro isso. Mas nosso procurador-geral entende. Infelizmente, prevalece na jurisprudência também o entendimento de que seria cabível. Mas, para quem entende que cabe, mesmo assim, o acordo, segundo a lei dos crimes ambientais, qualquer acordo que envolva maus tratos tem que ser precedido da reparação do dano. Tem que estar lá. Tem que fazer em forma de TAC primeiro e depois fazer um acordo tipicamente penal. E o que nós vamos pensar? Primeira coisa, reparação do dano. Então, um animal vítima. Primeira coisa que a gente tem que pensar, romper aquele vínculo. Então, o autor vai assumir primeiro o compromisso de que ele perdeu a guarda quando tem. Segundo ponto, quem que tratou esse animal, o médico veterinário? Quais foram os custos? Quase nenhum município tem um hospital veterinário público. Então, a ONG pegou, levou para uma clínica, vou chamar a ONG, me traz aqui os custos, quanto que você gastou com esse animal? Aí nós vamos incorporar, você vai pagar a reparação desse dano que seja em favor daquele terceiro que utilizou. Isso é importante também, a Justiça de São Paulo já reconheceu a possibilidade de ONGs de figurarem como assistente de acusação. Foi no caso da rinha de Mairiporã, no caso de cães. E aí nós vamos pensar nos custos para reparar e nós vamos pensar também no dano animal, que é o dano extrapatrimonial, que é uma medida de caráter punitivo pedagógico para ser revertida em favor do animal. Como que nós vamos valorar? Nós temos utilizado uma metodologia lá em Minas Gerais, que foi o médico veterinário da nossa coordenadoria que fez, que utiliza como analogia o dano moral. O que o STJ fala? Critério bifásico. Você vai dar um valor para o interesse violado e depois você vai considerar as condições punitivo-pedagógicas, a capacidade econômica. Então a gente já tem essa metodologia para instituir um valor que deve ser destinado para o animal. Se a ONG acolheu, vai para a ONG vai ter que prestar contas. Como que pagou para esse cavalo que está lá no passo dela, o que ela comprou para proporcionar bem-estar dos animais. Eventualmente pode ter um dano moral coletivo, dependendo da gravidade, né, como o caso do Yorkshire. Mas, por fim, vamos trazer algumas instigações de coisas que nós já fizemos super interessantes. Estabelecendo um acordo, a proibição de guarda. Primeiro que no artigo 32 já está previsto como termo autônomo. Então, quando a gente faz um acordo de maus tratos, vamos colocar lá escrito que ele assume o compromisso de não ter qualquer outro animal durante um prazo de 5 anos, por exemplo. Se trazendo o que? Uma proteção para o bem jurídico. Vamos prevenir novas agressões. O que a gente fez no caso do Sansão, que foi um caso paradigmático que deu nome à lei. E isso pode ser feito numa ação, a gente pode pedir com uma medida liminar, uma ação civil pública. Outra coisa, interdição da atividade. A gente esquece, no caso do crime de maus tratos, que a pessoa jurídica pode praticar. Nós tivemos um caso em Minas Gerais
que um pet shop estava tirando sangue de animal para vender, bolsa de sangue. Tinha um monte de cão, eles tiravam o sangue do cão para vender para outras, porque hoje em dia é caríssimo você vende. Então, a pessoa jurídica pode também, a interdição da atividade pode ser uma medida. Por fim, essas duas eu acho as mais interessantes. Se a gente está utilizando analogia, a gente não utilizou analogia com a questão do sistema infanto-juvenil, sabe a analogia que a gente tem utilizado agora? Com a lei de violência doméstica. Vocês já ouviram falar da teoria do link? A teoria do link foi um estudo americano que mostrou uma relação entre o crime de violência contra os animais e o crime de violência contra abuso infantil e abuso contra a mulher. Porque a personalidade do agressor contra o animal é uma personalidade que tem uma nota da chamada covardia. É aquela pessoa que pratica violência contra seres vulneráveis. E o que se mostrou aqui? Acho que, salvo engano, acho que era 60% dos casos de violência doméstica contra a mulher já tinha maus tratos animal. Por isso que a gente fala assim, que todo caso de violência, abuso infantil e violência doméstica, no caso de violência do animal, isso chama atenção. Vamos pesquisar melhor, que pode ter uma mulher ou uma criança sofrendo abuso, que esse cara... E essa teoria do link mostra. Então, hoje a gente tem utilizado a lei de violência doméstica para propor outras medidas. Quais medidas? Proibição de aproximação. No artigo 319 do Código de Processo Penal não fala assim, proibição de aproximação da vítima? Sim, nós podemos propor, no caso, por exemplo, de uma liberdade provisória condicionada a medidas diversas, proibição de aproximação da vítima. Ou de qualquer outro animal. Mais ainda, no caso do Sansão, o que a gente tinha? O tutor, não sei se vocês lembram do caso do Sansão, agora eu juro que eu estou terminando, no último minuto. O caso do Sansão foi o seguinte, o Sansão era um pitbull que vivia junto com o tutor, mas ele ficava solto às vezes, ele brigava com o cão do vizinho. O cão do vizinho ficou muito irritado, falou, próxima vez que o cachorro sair, eu vou matar ele. O Sansão saiu, o vizinho catou o Sansão e cortou as duas patas de trás dele. Alguém filmou o tutor com o cão ensanguentado, aquilo deu mídia e impulsionou a lei que aumentou a pena do crime de maus tratos para cão ou gato, tanto que ela é chamada de Lei Sansão. Como quase tudo na nossa legislação precisa de um nome, né? Nosso sistema legislativo é totalmente reativo. Mas, enfim, nesse caso aconteceu com Sansão. Quando foi no Ministério Público, esse caso foi em Leopoldo, da coordenadoria, a gente atuou, eu atuei auxiliando também, a gente ficou na dúvida do tutor, porque o tutor foi negligente. O vizinho já tinha ameaçado. E mesmo assim ele deixou o Sansão solto. E a gente pensou, bom, mas e agora? Nós vamos tirar o Sansão já... Coitado, já ficou, teve uma lesão permanente, nós vamos tirar do tutor, porque a informação é que ele cuidava bem, mas ele foi negligente. O que a gente propôs? Uma medida protetiva de acompanhamento, utilizando como analogia a medida protetiva que a gente propõe para o caso de uma criança em situação de risco. Então, esse tutor, a cada 2 meses, ele tinha que apresentar um relatório médico veterinário e ainda o nosso médico veterinário visitava na casa dele para fazer um relatório para ver se ele estava bem, para depois a gente pensar para não ter uma medida brusca. Então, assim, o direito animal, ele tem evoluído muito a nível de legislações estaduais e municipais, mas tem muita coisa interessante que a gente pode utilizar a partir do que a gente já tem na legislação, fazendo sempre uma leitura constitucional. Então é isso, assim, eu agradeço a todos, né, foi um grande prazer, uma honra estar aqui, meu querido amigo, minha inspiração, com Barreto. Obrigada, Carla, obrigada, Cláudio, e espero que eu tenha trazido um pouco, alguma coisa interessante nova para vocês. Muito obrigada. Acho que a turma quer... Sabe que é interessante, meu amigo? Talvez se preparam para perguntar. Tem um caso semelhante desse ocorrido agora em Santa Catarina. O cidadão tinha 3 cãezinhos pequenos, os baixinhos faziam barulhinho, e o vizinho do lado, irritado com o barulho dos baixinhos. O que aconteceu? Ele perdeu o controle, pulou o muro e esfaqueou os bichinhos. Matou a fêmea, deixou um lesado e o outro ficou um pouquinho mais resistente. Aí vem a pergunta, na hora dele preso, ele disse, ele deixava os cachorrinhos o dia todo só. Os bichinhos ficavam sozinhos o dia inteiro. Tem aquela discussão,
A relação de um tutor que em determinado momento cria uma situação para o animalzinho. Eu vou sempre falar animalzinho, até porque depois de tudo que você falou aqui, a Pamina já mandou mensagem aqui. Eu mandei uma série de coisas. Gente, quem quer fazer alguma intervenção, alguma pergunta, aproveita que a Monique está aqui. Sim, o senhor? Posso? Pode, claro. Primeiro, parabéns. Parabéns pela brilhante apresentação, né? O professor falou que ia ser uma apresentação muito boa e realmente superou até as expectativas, né? Mais do que boa. Fiquei bem concentrado, coisa que é difícil. Eu depois da pandemia, eu tenho uma dificuldade muito grande para me concentrar nas coisas, mas sua fala me deixou muito lembrando de coisas do passado e tal. E uma dessas lembranças que eu tenho do meu pai, né? Ele criava canários, né? Canário belga, né? Não é da fauna brasileira, mas eu era responsável por tratar esses animais, né? Tratar, cuidar, trocar comida, essas coisas. E eu ficava sempre com a vontade enorme de soltá-los, né? E muitas vezes soltei, escondi dele canários caros e tal, e ele dizia sempre assim: meu filho, não adianta você soltar porque o gato vai lá e come. Ele nunca viu uma árvore, não sabe subir na árvore, né? E aí eu ficava, mas eu vou soltar, né, de qualquer forma. E a minha dúvida é essa, né? Quanto a gente tem que... Qual o entendimento do Ministério Público sobre esses animais que são criados em cativeiro, né? Cativeiro também é uma palavra que hoje já está em desuso, né? Usa-se sobre cuidados humanos, né? E nessa dúvida, eu não sei qual que é o entendimento, né? Se ele está sujeito às mesmas penas ou se é só para quando, você falou, quando ele está numa gaiola que é pequena demais, ele é considerado maus tratos, né? Mas será que esse animal que nunca viu uma árvore, ele também tem a questão da ciência, certamente, talvez, a gente não sabe, né? Mas talvez tenha alguma interferência nisso, né? Ele nunca viu o que ele conhece é um poleiro, né? Ele nasceu naquela gaiolinha e vai viveu a vida toda ali, né? Então, até que ponto o Ministério Público pode entender isso como maus tratos ou como alguma agressão a esses animais, falando basicamente nos criadores. Não, Fred, muito interessante a sua pergunta, e aí eu vou dividir ela em duas questões diversas. Primeiro, na minha leitura, a lei permite a criação de animais silvestres. Ainda tem lá, inclusive tem a lista PET, PIBAMA, os animais que você pode criar. Mas, na minha visão, muitas dessas legislações já são inconstitucionais. Se a gente tem a luz da Constituição, dessa leitura, a gente tem que restringir, porque permitir a criação de um animal em cativeiro, fora dos casos em que o animal foi atropelado, não tem mais a mínima condição de voltar para o habitat. Permitir a desnaturação desses animais simplesmente viola o direito fundamental que eles têm de viver no seu habitat. Então, na leitura constitucional, aquela ideia de ponderação de valores, por que a gente permite que se crie, a gente passa nos lugares, vai ver um monte de pássaro silvestre sendo criado em cativeiro, tem os criadores autorizados, tudo, né? Você pode ter um passarinho com a anilha do Ibama, mas qual que é o interesse humano subjacente que fundamente? Eu não vejo nenhum. Deleite humano? Esse interesse é maior do que o interesse fundamental dos animais, ainda que a gente considere que o interesse, que a dignidade humana é maior, mas qual que é o interesse que poderia se sobrepor ao interesse fundamental do animal de viver na liberdade? Então, na minha visão, nós já tem projeto de lei visando justamente restringir, acabar com a venda de animais silvestres, acabar com a criação. Então, nesse ponto eu concordo. E vamos pensar também nas espécies exóticas também, a mesma coisa. A ideia de que a criação, principalmente em âmbito doméstico, não tem fundamento, não tem um interesse humano subjacente para a gente entender. Ou se entende que o animal portador de dignidade, o animal silvestre, tem o direito fundamental de viver no seu habitat, e aí, nesse caso, esse tipo de atividade, salvo raríssimas exceções, né? Como eu falei, de realmente o animal precisar ser acolhido, e mesmo assim a gente tem os CETRAS. Se a gente tem uma instituição que pode acolher o animal que não pode voltar
para o habitat. Então, na minha visão, é inconstitucional, embora a gente saiba que tem um sistema todo de criação, ainda permite, mas eu acredito que a gente vai evoluir, enquanto o direito animal é um direito em constante evolução. Em algum momento isso vai entrar em voga. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque além da necessidade de evoluir, a gente hoje em dia tem que tomar cuidado com o retrocesso, com os fantasmas, né? Porque existe um projeto de lei, por exemplo, que no Congresso que visa restaurar a caça, criar fazendas de caça. Então, a gente está nessa constante luta e um dos princípios fundamentais do direito animal é o princípio da vedação de retrocesso, como é o direito ambiental. Mas outro ponto que eu destaco, e esse ponto tem muita aplicação de ordem prática. O que a jurisprudência tem feito com base numa premissa técnica falsa? Papagaio em cativeiro há muito tempo. Há 10 anos. Alta domesticação, simplesmente o IBAMA chegou a ter uma recomendação falando que se for um caso do artigo 29, cativeiro legal de ave silvestre, se for altamente domesticada, que não era para tirar a ave. No MP de Minas a gente até mandou uma recomendação para a Polícia Militar falando que não, que era para prender sim, porque o artigo 25 da Lei dos Crimes Ambientais é claro. E qual que é a premissa falsa que infelizmente a jurisprudência comprou? De que o interesse do animal, que já está o papagaio que está com a senhorinha lá há 20 anos, é interesse dele permanecer com a senhorinha. Mesmo desnaturado, vivendo como se fosse totalmente fora das suas características. E aí eu convido, tem um técnico do IBAMA, em Minas, que escreveu um artigo muito interessante sobre reabilitação de aves silvestres, chama Daniel Saraiva, eu acho, não lembro, mas eu me comprometo a passar. Ele fez um estudo no CETAS e mostrou que a ave pode ser, o tempo que for de domesticação, ela consegue voltar. Ela consegue adquirir hábitos em vida livre e até mesmo se reproduzir. E aí a pergunta que eu faço, aí tem gente que fala assim, mas aí a ave vai conseguir, essa pergunta que você fez do gato, né? O gato, como ela não viveu, ela vai ser muito mais vulnerável. Ela vai viver uma semana, um mês. Mas eu pergunto, na visão do animal, será que não é melhor viver pouco, mas de acordo com a sua natureza, do que passar a vida inteira aprisionado, vivendo de forma desnaturada? Então, essa premissa de que os tribunais encamparam, inclusive para permitir que vários papagaios continuassem com os seus agressores, que é fruto de crime, então a ideia é a gente lutar e mostrar que cientificamente essa premissa é falsa, de que o interesse, porque a jurisprudência muitas vezes fala, não, mas que o interesse do animal demanda que ele permaneça por conta do laço de afeto. Mas se existe técnica, se aquele animal pode voltar a viver conforme a espécie dele, se aquele é um direito fundamental dele, essa pessoa tem que pagar os custos. Mas é caro mesmo. Manda a pessoa que tirou o animal da natureza pagar os custos para reabilitar o animal. Para mim faz todo sentido fazer isso. Posso fazer só uma pergunta? Monique, seria uma coisa, eu acho que tem uma distinção importante a fazer. Existem os animais exóticos, os pássaros, os animais exóticos, introduzidos no país, numa época em que se tem o hábito de que você falou o canário belga. O canário belga não tem na natureza. Então, qual seria a nossa evolução? Deixar os canários belgas que estão aí não reproduzir mais. Ou seja, vai chegar um momento que o exótico, até logo, porque essa lógica que o seu pai falou, o canário belga solto, os canários belgas soltos na natureza, eles podem nos trazer um problema ecológico. Qual é? Eles podem ser vítimas facilmente de predadores, como eles podem se tornar predadores, mas que eles são exóticos. Falei o canário belga, mas qualquer pássaro. Aqui a gente teve um caso concreto em que uma pessoa queria importar um flamingo. É um cidadão rico que tem um particular zoológico dele, só de exóticos. Ele queria importar um flamingo. E o que eu pedi? Eu pedi um parecer da bióloga. Eu digo, tem flamingo? Pousa flamingo aqui? Ela disse, não, então você não tem esse direito. Você está me dando uma espécie exótica que eu não tenho aqui. Aí ela está com um dano ecológico, aí vem uma coisa ambiental, menos animal, mas mais ecológica. Então, para eles, dimensionar o dano animal no animal exótico criado, reproduzido em cativeiro, difícil. O ideal é que, em um dado momento, ele suma de ser criado, ou seja, a gente evolua para não ter mais isso. Diferente é o animal silvestre, que você tem a regulamentação do IBAMA para os criadores de pássaros silvestres em cativeiro. Nossa evolução ideal qual é? Acabar com isso também, dizer, não existe. Sabe por quê? O tráfico de animais silvestres adora fazer, nós já pegamos eles aqui, no Maranhão, fazer o quê? Pega o animal capturado ilegalmente, leva para o criador conversionista,
quebra a pata do animal, quebra o pezinho de um curió, por exemplo, e introduz a anilha de um animal que já morreu. E o cispas, então você está entrando lá e de repente aquele curió está com não sei quantos anos que ele não viveria. Aí são outras situações. Então, só para completar, esse aspecto que eu acho que a gente tem que separar bem. Animal exótico, difícil a gente caracterizar um maus tratos por esse manejo, embora exista uma regra para manejo. Existe uma regra para você manejar. Vai ser difícil você criar antijuridicidade, que é um conceito no direito penal, para eu dizer a forma como ele cria um canário belga é maus tratos, a não ser que ele deixe o animal morrendo de fome. Mas os animais silvestres, aí eu já concordo com a Monique assim, não tem como o curió, o bigode, o passarinho dizer que ele está bem. E aí concordo contigo. Lá no CETAS, a espécie que a gente tem, Roberto Veloso devia estar aqui, infelizmente ele não veio, que é um colega lá do IBAMA que coordena o Roberto diz isso claramente, se você tirou o animal silvestre da natureza, já tem maus tratos, já tem dano. Não tem essa conversa. Aí sempre vai ter o maus tratos junto. Sempre vai ter maus tratos junto. E essa história que não devolve a arara, que conversa, a gente tem lá na arara depois de algum tempo, até as onças voltam. Mas eu achei interessante também para a gente pensar, zoológico, né? Será que o zoológico se justifica hoje a pessoa ir passear no local para ver um monte de animal em situação de maus tratos, sofrendo? Esse caso concreto é um cidadão que tem uma casa dele e ele tem animais exóticos, só exóticos, porque ele os cria. É difícil dizer que é antijurídico a conduta dele. É difícil, a não ser alguma circunstância. Só o fato de ter vocês vão ser exóticos, mas naturais não tem problema. Nativos, silvestres, maus tratos. Bom dia. Bom dia. A princípio, parabenizar a iniciativa do Ministério Público, da escola, né? As pessoas da sua diretora, o nosso doutor Cláudio, doutor querido Barreto também, guerreiros, aguerridos nessa causa ambiental com relação à questão da fauna, especialmente daqui é o objeto da. Mas as duas explanações, sem ter a menor dúvida, perfeitas, uma parte filosófica fantástica e a outra parte pragmática, positivada, fantástica também, não tenho a menor dúvida. E para nós, como ativistas da causa animal, a gente fica, eu acho que é uma grande lição para verificar a complexidade e lidar com a proteção da fauna em todas as acepções. A gente vai no campo filosófico e vai no teocentrismo, os animais eram objeto de sacrifício, né? Sacrifício de animais era ainda são. Né? Tem até casos de pontuais de algumas denominações, de algumas manifestações religiosas desse sentido. Né? Aí vai para a fase antropológica, o homem avoca, elimina ou concorre com a parte teológica, então suspende por um período, aí vem embora. Vem as fases atuais, vem a fase holística, porque é uma fase de desafio muito grande. Eu fiquei aqui, tanto da abordagem da primeira apresentador, como da doutora aqui, fiquei viajando aqui nos Sapiens, né, daquele historiador israelense que tem uma trilogia fantástica. E aí eu até sugeri para os colegas ativistas também para lerem, porque essa trilogia faz uma viagem fantástica da necessidade de nós humanos, que temos um pouco de sensibilidade aflorada, de fazer a boa luta pela causa animal, no sentido de se tornar voz permanente desses que não têm voz, mas que seremos as vozes deles, no sentido de modificar esse status quo que ainda persiste. Porque a gente sabe que, veja bem, a gente só mudar a legislação é pouco, tem que mudar a mentalidade. E a mentalidade se muda, evidentemente, pela educação. Não tem como fazer essa grande revolução. O que é a norma fundamental keynesiana, se não as revoluções sociais para produzir um direito positivado? Então, por que não isso? A gente, olha, a luta nossa para alterar a lei dos crimes ambientais foi grande. Para sair de menor potencial ofensivo, não foi fácil, não. E aí, pode haver também, com certeza, além dessa decisão do Supremo com relação a tornar essa responsabilidade possível, né? Então, o que significa dizer? A gente sente a carência muito grande. Era para estar aqui nessa grande palestra a Secretaria Municipal do Meio Ambiente,
do município de São Luís, de Ribamar, de Passo, de Raposa, que não de todo o estado. E aí que leva o secretário de Meio Ambiente estadual está presente, né? Porque o governador tinha nos prometido a questão da criação da Delegacia Especial de Proteção dos Animais. Isso foi colocado e foi divulgado bastante, não sei se foi no ano passado, ou foi no ano retraso, depois houve uma desistência, enfim, um congelamento. Então, que leve, senhor secretário, para o governo, essa necessidade de se juntar tudo e todos, porque a gente discute aqui a ausência das políticas públicas de proteção, porque não existe política pública nenhuma. O que existe são situações pontuais e, eu diria, de natureza privada, praticada por ativistas e as ONGs. Então, veja bem, aí a sugestão que eu daria, e aí essa elogio à escola, se a escola puder levar essa palestra, esse ciclo para o município de Passo, de Raposa, São José de Ribamar, fantástico, para haver uma disseminação de uma produção de consciência do problema, da problemática, porque é muito sério. Não pode desaguar na mão do promotor tudo, que isso? Nem do defensor público, né? Enfim, de delegacia de meio ambiente sem estrutura, não pode. Tem que haver a política pública de prevenção, de educação e estruturação de pronta resposta. Porque sem pronta resposta, a gente fica enxugando o gelo. A exemplo da ONG Lar de Noé, que nasceu dentro da delegacia do meio ambiente, porque nós não tínhamos locador para animais, quando fazíamos a repressão qualificada aos infratores, aos tutores que abusavam da posse do animal, e a gente não tinha de colocar. Então, veja bem o que acontece. Essa importância de levar isso aqui como extensão, eu não tenho a menor dúvida. O professor, na viagem filosófica dele, a gente chora. A gente vai viajar profundamente. Na viagem da professora também aqui, fantástico, não tenho a menor dúvida. Eu digo, doutora, porque a gente come um pouco de armação. Tá? Isso aqui tem protetores de animais aqui, de homens aqui, que se sacrificam todo mês, todos os dias. Então, uma abordagem dessa é riquíssima em todos os sentidos. Riquíssima. Então, eu particularmente, levo, infelizmente eu não vou poder estar à tarde, porque tenho 2 audiências para fazer à tarde, para participar à tarde, mas claro que vou com mais ferramenta, com mais sede de estudar a situação para poder também provocar, e a senhora colocou muito bem com o assistente da acusação também, por que não nós advogados entrarmos, e até com amigos públicos também nas ações civis pública, por que não? Né? Eu sei que a coisa não é fácil, mas entenda, o primeiro ciclo aqui de debate causa animal, doutora, multiplique isso aqui, multiplique mesmo, tá? Essas 3 ações civis que foram vitoriosas aqui, também não foi fácil não, viu, doutora? Foi uma luta muito grande, porque às vezes a gente mendiga a jurisdição para buscar a compreensão, a sensibilidade, e a própria jurisdição às vezes tem dificuldade na interpretação da lei. Por vezes por falta de suporte legal, uma compreensão mais sistêmica, como bem o doutor colocou, o doutor Barreto, que é a necessidade da transversalidade. Sem isso não tem como fazer mudança do status quo, não tem como. E aí que acontece, você colocou muito bem, doutor Barreto, a questão do pai da criança, parar com isso, e isso vai todos os segmentos, tanto as instituições públicas e privadas, como até os protetores individuais também, os ativistas, etc. Parem com isso, porque vai ficar apenas com você mesmo e vai levar por aí, tudo não vai fazer revolução social nenhuma, ambiental. Então, parar com isso, colocou perfeitamente. Mas eu fico muito feliz, de todo o meu coração, não é uma pergunta, é um elogio à Vossa Excelência, à escola, aos promotores, o primeiro professor, o primeiro palestrante, que a gente faz começa, vai lá em canto, vai embora, desce para cá, vai começar a costurar. Né? E até lá vai sair também, porque eu tenho meu menino lá em casa que a gente é apaixonado. Um tem 17 anos, eu tenho 16, a outra faleceu com 17 anos também. Então a gente fica todo envolvido com isso, porque não é fácil a gente lidar com a questão da causa animal, porque requer o rompimento da coisificação, que é uma coisa histórica. E aí vem lá de trás, dos caçadores-coletores ao homem sábio, no processo de evolução, que é lindo. Eu sugiro todos os colegas aqui ativistas, tá, comprar esses 3 livros, que são uma viagem fantástica, porque vai ajudar a compreender não só a abordagem do primeiro palestrante, como da doutora aqui. E isso vai dar mais ferramenta para poder buscar significado para o vazio que nos bate a porta 24 horas da causa animal. Porque às vezes é sábado, domingo, feriado e o desespero é muito grande.
É muito grande. Estou lhe falando, doutor. Isso aí eu conheço porque é tutor. Vem cá, vem me socorrer aqui, estou querendo me matar para fazer isso, não sei o que, e vai embora. Então, quem vivencia essa situação e sem compreender essa complexidade de provocar a jurisdição e a resposta de justiça, a modificação do entendimento de direito, a hermenêutica, a gente vai embora. Porque não é fácil. Tem situações na delegacia do meio ambiente que tinha tutores que chamavam a gente de irresponsável, de obras, não queria compreender essa dimensão. Porque se a gente faz uma abordagem equivocada, a gente entra por abuso de autoridade. A gente entra e tem representações por abuso de autoridade, tramitando nas corregedoria. E você tentou acertar diante de uma situação, às vezes até para atender um desespero e uma tortura. Mas se você entender, tentar atender violando a lei, não tem sentido. Não tem sentido. Então, no fundo do meu coração, parabenizar a Vossa Excelência, todo o meu coração, ao primeiro explanador também, e a escola como todo, doutor Cláudio e doutor Barreto, que já conheço também. Se a senhora tem uma admiração histórica, também tenho muito mais do que eu vivenciei algumas situações com ele na chamada época do crime organizado. Ele estava em Macabal, né? Eu tinha vindo para São Luís. O senhor, vê esse caso aqui desse homicídio, você não lembra, né? Não lembra. E aí a gente fez uma fase emblemática aqui no Maranhão, fantástica. Mas que acabaram as mortes dos motoristas e do roubo de caminhões nas estradas em definitivo. Até que desenterramos alguns corpos de motoristas em algumas fazendas naquela época. Então era isso, parabenizar. Infelizmente, eu não vou poder estar aqui à tarde, eu queria estar muito aqui à tarde, porque o doutor Lucas vai estar aqui, não vai? Aí seria bom demais, porque aí eu ia debater uma série de situações necessárias, mas eu tenho essas duas audiências e nós não temos um compromisso com o cliente, é questão de, sabe, então infelizmente, mas podem fazer outros eventos que tenho certeza que eu arrumarei um jeito com o doutor Cláudio também, na segunda sigla, estarei presente também, porque a ideia é operacionalizar, não é isso? E se for funcionar, pode contar comigo que deve é, porque a gente sabe que uma orientação não vai ver, mas todo mundo se unido, a gente faz muita coisa. E ainda que a gente seja assim simbólico, mas o poder da simbologia é a essência que precede a existência. Eu acho que foi aquele filósofo alemão falou, né? Então está lá na essência do cristianismo, quando ele fala que a essência precede a existência. E aí o que acontece? Esse simbolismo já funciona como um grande sinal de longas caminhadas. Parabéns ao Ministério Público, parabéns à escola, parabéns ao doutor Barreto, doutor Cláudio, que é meu colega, inclusive de turma de delegado de Brasília também, né, doutor Cláudio? Prefeito de turma. E a doutora sempre faz, a gente viaja, a gente vai passaria dias mais dias, sabe? Dias mais dias, e é empolgante. Com certeza vou adquirir esse livro vou adquirir também. E que Deus abençoe todos vocês, eu vou precisar me ausentar, viu, doutora? E muita paz para todos nós, tá? Se os protetores de animais puderem adquirir essas trilogias de Homem Sábio, de Sábios e Homem-Deus, é muito lindo, vocês vão gostar demais. Porque vão compreender muito mais. Como é o nome dele? E é um historiador israelense. Obrigado. Só, gente, só perto de meio-dia, mas a doutora Camila é da Comissão de Meio Ambiente da OAB, Comissão de Direitos dos Animais da OAB, e aí a gente tem que abrir mão. Eu quero agradecer também a doutora Monique, eu aprendi bastante, doutora Carolina. Muito ativo. Primeiramente, agradecer. Aprendi muito, doutora, com o que a senhora trouxe hoje. Eu queria que a senhora falasse assim, muito rapidamente, porque um dos nossos maiores problemas, além de todas as questões de animais errantes aqui no nosso município, a gente tem um problema muito grave de acumuladores. E eu queria que a senhora contasse um pouquinho da vivência lá em Minas, né? Em Minas Gerais, o que vocês têm feito e prevenção também para esses casos, se vocês têm passado por isso. Qual que é o seu nome? Camila. Primeiro, a gente tem uma cartilha. Tem uma cartilha sobre acumuladores da coordenadoria. Nós temos uma ação civil pública também específica sobre isso, em andamento. Esse é um problema que tem em todos os estados. O primeiro ponto que a gente tem que entender é separar acumulador da ideia de um criminoso. Então, é uma patologia, né? Precisa tratar o acumulador e os animais. É algo que tem se tornado cada vez mais comum. Então, é preciso ter um olhar do poder público com políticas públicas direcionadas específicas a esse tipo de
esse tipo de problema para que esses animais sejam tirados dessa situação, porque muitas vezes eles, na maioria das vezes, estão em estado de sofrimento, mas sem penalizar indevidamente também. Então, precisa se trabalhar com a política pública de educação, principalmente, de se entender e o poder identificar de forma precoce quando tiver. Mas eu convido a ler a cartilha, que tem várias medidas lá, que trabalha justamente com a ideia de prevenção dos acumuladores. E nesses casos em que, por exemplo, surgem, como aconteceu aqui já duas vezes, né? Esses animais, não sei se já aconteceu lá em Minas, o que acontece com esses animais lá? Vocês têm contato com ONGs, as ONGs conseguem pegar esses animais? A gente trabalha, como não tem ainda uma política pública pré-estabelecida, a gente trabalha muito com recursos de TAC. Então, vou dar um exemplo lá. A gente pegou uma ação que era um caso criminal, que a gente contra um pet shop, e aí uma das medidas que a gente estabeleceu compensatórias foi que esse estabelecimento realizaria o tratamento médico veterinário de todos os animais que estavam em situação de acumulação, mas ainda é uma medida que a gente trabalha caso a caso, né? Não há uma política específica, mas o poder público vai ter que dar o tratamento para esses animais e encaminhar para adoção responsável. É a mesma situação dos animais em abandono, tem que tirar daquela situação, trabalhar junto o aspecto social, junto com o aspecto de proteção dos animais. Doutora Carla, para poder fazer seu encerramento. Eu posso em só 30 segundos. Prometo. É bem rápido, mas eu não poderia deixar de agradecer, Monique, tá? A gente sabe da tua quantidade de compromissos. Ela amanhã já tem que ir para o interior de Minas, para vocês verem como a presença dela aqui é sinal de muito identificação com a causa animal. Então, muito obrigado por você estar aqui conosco, ter dividido um pouco do teu conhecimento. A gente aqui, acho que todo mundo ficou, essa atenção que você teve, Frederico, foi de todos nós. A gente ficaria aqui o dia inteiro te ouvindo, de tão boa que é a tua didática e o conhecimento que tu tens também. Então, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui mais tempo. Mas era só para te agradecer, tá, por você ter se disponibilizado em estar aqui conosco hoje. Muito obrigado. Só para finalizar, essa manhã que eu achei não, tenho convicção muito produtiva, eu peço a Cláudia para fazer a entrega do certificado, o nosso reconhecimento da Escola Superior do Ministério Público do Maranhão, a todo o esforço que a senhora fez em estar aqui conosco, doutora Monique, para a gente foi uma manhã muito importante. Eu que agradeço, gente. Eu só lamento não poder ficar mais. Faz aqui a entrega também de uma pequena lembrancinha para que você leve para Minas, uma recordação aqui do Maranhão. Tem um trecho de uma poesia de boas-vindas de Bandeira Tribuse, que é o que a gente gostaria de ter dito na hora que chegou, mas não houve possibilidade. Obrigada. Todos foram muito, imagina, viu? Eu que agradeço, gente. Para mim foi uma alegria. Como eu falei, só lamento não poder ficar mais, conhecer a primeira vez que eu venho, mas assim, todos aqui da instituição, muito obrigada deles. Desde que me pegaram no aeroporto, foram todos muito receptivos, muito simpáticos. Para mim foi uma alegria, uma segunda-feira muito alegre. E nós temos aqui um reconhecimento, o Dr. Barreto, ele é a pessoa, acho que no ranking aqui da Escola Superior, mais certificada. Está aqui mais um para o senhor. Finalizamos por agora, vamos ter uma pausa para almoço, mas às 14 horas, nesse mesmo local, nós retomaremos os debates.
É só porque alguns chegaram depois, é só para avisar aqueles protetores de animais ou integrantes de ONGs que cuidem de animais em situação de rua e que tenham interesse em ração, façam a inscrição lá na recepção, que no final nós iremos sortear aqui uma quantidade de ração para alguns. Até mais tarde.